Estamos iniciando a segunda aula do nosso curso aqui de Lógica de Programação. Na primeira aula, o Gustavo, questionou: vale a pena estudar Lógica de Programação em 2026, uma vez que temos muitas ferramentas de IA, ferramentas que auxiliam aí na programação? Eu disse, eu opinei que sim. Coloquei a minha explicação, o meu entendimento. Está no primeiro vídeo, vou deixar um card aqui na tela. É interessante começar sempre pelo primeiro vídeo, na sequência, tá? Para poder entender, a partir da sequência, porque programação é isso, programação é sequência. Então, na primeira aula falamos sobre memória, falamos sobre armazenamento, tipo de dados. Então é interessante, antes de iniciar essa segunda aula aqui, assista a primeira aula, ok? Então, vamos para a primeira aula. Eu sou o professor Edgar. Bem-vindo ao nosso site, compartilhe e siga o canal, compartilhe o nosso vídeo, ok? E vamos lá. Beleza, Gustavo? Tá tranquilo aí? Beleza. Beleza, então vamos lá, que estou animado para a próxima aula. Tá animado. Vamos continuar a nossa aula, então. Então vamos continuar. Nessa aula nós vamos começar a ver sobre o Portugal Studio. Eu já dei uma visão geral. O Portugal Studio é uma ferramenta que a função dela, ela não é uma linguagem de programação, tá? Ela não vai gerar um programa, um site para você. A ideia dela é só didática, que é ensinar lógica de programação, ok? Ensinar como funcionam as linguagens, ok? Então essa é a estrutura dele. Eu vou abrir aqui o programa. Esse aqui é o Portugal Studio, ok? Vamos ver a interface dele aqui. Ele tem alguns exemplos, tá? Prontos aqui, ó. Mas a princípio nós não vamos, só mostrando aqui a interface. Isso aqui já é mais avançado, tá? Nós vamos desde o início, mas nós não vamos usar os exemplos, tá? Isso aqui fica para você usá-los depois, estudar, ok? Nós vamos criar os primeiros exercícios aqui na mão mesmo, tá? Eu vou explicando também, tá? Sobre a lógica. E sempre aqui, ó. Eu inicio um novo arquivo, ele já cria essas primeiras linhas aqui. Vou estar explicando o que é isso, beleza? Se você quiser salvar, tá? Você pode abrir um salvo, você pode salvar esse que está aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui nesse botão a gente salva para a máquina, beleza? Eu posso salvar para o meu computador. Tá tudo ok. Vamos então começar aqui usar o nosso Portugal Studio. Na verdade, criar o nosso primeiro programinha aqui, A gente chama. Aqui você vai ver umas descrições aqui, umas perguntas, tá? Todo capítulo aqui tem perguntas para verificar o entendimento do que está sendo estudado, ok? Como estamos no segundo vídeo, é interessante assistir o primeiro para conseguir responder as perguntas, tá? Então, na sequência, como eu falei, tem que assistir a partir do primeiro vídeo para ir respondendo. Eu vou disponibilizar essa apostila aí nos vídeos, tá? Em todos os vídeos, vou deixar um link para vocês baixarem essa apostila, acompanhar aqui o vídeo, responder, as perguntas aqui, ok? Então, aqui está falando sobre algoritmos, entrada, processamento e saída. A gente falou muito disso na primeira aula, tá? Que eu vou no primeiro vídeo aí, na primeira aula, tá? Que eu coloquei o card aí no início. A gente falou sobre memória RAM, falou sobre onde está armazenando as informações, os dados, explicou sobre memória RAM, linguagem de programação. Não vou estar repetindo aqui, tá? Então vamos na sequência, ok? Então
o Portugal, tá? Ele cria aqui o pseudocódigo, né? Em Portugal, que é o pseudocódigo é uma forma intermediária de descrever sem depender de uma linguagem real, tá? Ou seja, eu no Portugal Studio, eu não vou programar nas linguagens conhecidas, tá? JavaScript, C Sharp e outras, tá? Ele tem uma linguagem própria, tá? Na verdade, uma linguagem, né? Seria uma semântica para a gente entender lógica de programação, ok? Somente para testar a lógica, beleza? Okay. Ele é uma ponte entre o raciocínio, né, e a programação formal. Então aqui está a estrutura, mais ou menos, de como vai ser o código, mas isso aqui nós vamos fazer gradativamente, devagar, a partir do primeiro programa, tá? Tem alguns recursos aqui de teste de mesa também que nós vamos tá fazendo futuramente, beleza? Então esse capítulo aqui foi mais para apresentar o Portugal Studio, ok? Ok. Então agora nós vamos conhecer mesmo a programação no Portugal Studio. Vamos lá para o Portugal Studio. Então você está beleza? O Portugal Studio, todos os programas, tá, de computador. Vou começar um programa aqui do zero, tá? Então eu venho aqui, novo arquivo. Quando eu clico em novo arquivo, ele já cria esse formato, ok? Ok. É um padrão aqui, tá? Eu acho até que tem como mudar esse padrão aqui nas configurações, tá? Mas esse é o padrão quando a gente instala o Portugal Studio. Ele vem aqui só programa, função, escreva Olá Mundo. Vou explicar o que é isso, tá? Todo programa, eu vou apagar isso aqui. Vou explicar item por item. Todos os programas de computador, tá? Todos os programas de computador, ele inicia e ele tem que ser finalizado, tá? Um programa, ele tem que ter uma instrução final para que seja processado dados e seja finalizado. Todos em qualquer linguagem, beleza? Por isso é que eu tenho aqui programa, abre uma chave e fecha, ok? Ok. Isso aqui significa iniciou o programa e aqui finalizou o programa. Sempre vai iniciar assim, ok? Ok. Agora nós temos, vou voltar aqui, função. Função início. Por que eu chamo função início? Todos os programas, ela tem que ter uma função. Nós vamos estudar o que é função futuramente, mas seria uma execução inicial. Vamos citar assim, a princípio, tá? Nós vamos entrar em detalhes do que é a função. Mas assim, uma execução inicial que a gente chama de função. Todos têm que ter uma função inicial em qualquer linguagem, ok? Ou o início do arquivo, primeira ação, última ação, ok? Tem que ser finalizado, certo? Tá. Sim. Por isso essa estrutura está assim. Função inicia e finaliza. Então sempre eu sou obrigado a colocar isso aqui. Vou tirar aqui para você ver que quando eu clicar aqui, ó, vai dar um erro. Ó. Eu preciso desse caractere. Não escopo, tá vendo aqui embaixo? Dá para ver aí na? Sim, verificar aqui na O transição. escopo do programa Isso. não foi fechado corretamente. Exato. Por quê? Já apresentou um erro porque eu iniciei a função e não fechei, tá? Eu aperto o Shift, é a tecla de fechar aqui o chave, né? Beleza. Ok? Agora se eu funcionar aqui, vai funcionar certinho, porque eu iniciei o programa, iniciou e fechou, e a função iniciou e fechou. Ok? Ok. Se eu... vou apagar isso aqui. Se eu rodar isso aqui, ó, não vai dar erro. Eu vou
tá vendo isso aqui, ó? Executa o programa até o próximo ponto de parada. Esse botãozinho verde. Sim. Ó, não deu erro, o programa foi finalizado. Ok? Ou seja, a estrutura está correta do Portugal e de todas as linguagens. Ele iniciou o programa e iniciou com a função inicial. Certo? Tá. Sim. Agora, eu vou colocar aqui o meu primeiro comando, a gente chama assim, tá? O meu primeiro comando que executa alguma ação, ok? De programação. Para o Portugal Studio, vamos começar esse comando. Escreva. E aí eu vou colocar entre parênteses o que eu quero escrever. O que é a função escreva? Vamos ver se ele mostra aqui na tela. Ah, que legal, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele explica o que é isso, tá? Essa aqui também é uma função, mas como eu falei, futuramente nós vamos ver sobre função com detalhes. A função escreva espera pelo menos um parâmetro. Não, ele não explica, ele só fala que eles têm que colocar alguma coisa aqui dentro. Beleza? Sim. Então, o que eu vou escrever? Eu vou deixar do jeito que estava, tá? Entre aspas, aqui eu vou escrever Olá, mundo. Opa. Ok? Então, essa primeira função escreva é para mostrar na tela algum conteúdo. Qual que é o conteúdo que nós vamos criar? Essa informação aqui. Olá, mundo. Vou rodar. Escreveu na tela. Olá, mundo. Beleza? Beleza. Então, o escreva, ele tem essa função aqui, de mostrar alguma coisa na tela. Certo? Tá, certo. Beleza, ótimo. Sempre que eu quiser, então, mostrar alguma coisa na tela, eu vou usar essa função escreva. Exatamente. O escreva é para mostrar alguma coisa na tela. E segue esse padrão. Escreva aí, eu abro parênteses. Exato, entre parênteses. Entre aspas. Aspas. Vou escrever aqui. Obi-Wan Kenobi. Você conhece o Obi-Wan? Não sei se você escreve assim. Do Star Wars? Star Também não Wars. sei se escreve assim. Eu não sei se escreve assim, tá? Um dia eu escrevi errado lá na faculdade, e aqui eu sei que tá errado, tá? Mas os meninos lá que é fã de Star Wars pegaram no meu pé lá. Mas é assim, o pessoal da faculdade adora quando a gente ensina com Star Wars, né? Os nerds adoram. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso é uma brincadeira, tá? Mas o que eu quero te dizer é tudo que eu escrevo aqui vai ser o que vai ser mostrado no console, tá? A gente chama aqui, ó, console. Então vamos lá. Olá, mundo. Olá, mundo. Então apareceu até os três exclamações que eu coloquei aqui. Beleza? Até aí o escreva é simples, né? Beleza, é o início de tudo. Ok? E sempre dentro da função. Quer ver? Eu vou tirar isso e colocar aqui, ó. Da função inicial. Tá vendo? Ó? Primeiro já fala que tá errado, ó. Sim. Ali. E se eu rodar aqui, já deu problema. Tá vendo? Sim. Por quê? O que eu tenho que executar em qualquer linguagem tem sempre que estar a partir de uma função inicial. Beleza? Beleza. Em qualquer linguagem, tá? Aí se você falar, eu vou para JavaScript, eu vou para C Sharp, isso vai. Nós podemos ter uma aula futuramente só dessas linguagens, tá? Python, C Sharp e tal. E aí, mas o que eu citei no início. Por que a gente inicia por aqui? Pela lógica de programação. Porque a partir daqui, quando você for passar para uma linguagem de programação, você sabe que inicia assim. Não pode ser diferente, senão vai dar erro, tá? Tudo funciona a partir de sequências lógicas, tá? O computador funciona a partir de sequências lógicas. Por exemplo,
algoritmo é isso, são sequências lógicas. Por exemplo, a gente usa muito lá na faculdade aquela questão assim, eu tenho que trocar a lâmpada da minha sala. O que você tem que fazer? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Como você troca a lâmpada da sua sala? Pego uma lâmpada nova, que não esteja queimada, tiro a que está colocada na sala e coloco essa no lugar. Beleza. Aí você já me citou duas ações, duas sequências, não é? Pegou a lâmpada nova, sim, 3 sequências, né? Retirou a lâmpada antiga e colocou a lâmpada nova, certo? Certo. Isso é um algoritmo, beleza? Ou uma sequência lógica. Poderia, se eu invertesse qualquer uma dessas ações aí, eu conseguiria finalizar a minha ação? Eu teria como colocar uma lâmpada nova sem tirar a lâmpada antiga? Não conseguiria. Não. Né? Eu poderia colocar uma lâmpada nova sem pegar ela para colocar lá? Também não poderia. Beleza? E se a lâmpada for alta? O que eu tenho que fazer? Colocar uma cadeira, uma escada. Pego uma escada, troco a lâmpada, pego a lâmpada nova, né? Ou coloco a escada, pego a lâmpada nova, retiro a lâmpada antiga, coloco a lâmpada nova, desço com a lâmpada antiga e removo a escada. Tudo na sequência. Você conseguiria descer da escada se você não tivesse colocado a escada? Não conseguiria. Não. Beleza? Então, isso é um algoritmo, tá? São sequências lógicas de ações. É assim que funciona a programação. Se você colocar uma sequência antes da outra, uma ação que não pode ser executada antes de executar outra, seu computador, né, seu programa, vai dar problema. Vai dar um problema na hora de compilar ou transformar em executável, ou vai dar um problema na hora do seu usuário usar o seu programa. Em algum momento, a sua lógica não estando correta, vai ser um problema. Então, algoritmo algoritmo é a sequência lógica de ações. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Correto? Ok. Então, aqui nós executamos a primeira ação. Escreva olá. Beleza? Por enquanto, nós só temos essa ação aqui. Então, beleza, só tem essa ação, só tem essa linha, tá? Só tem essa linha de programação, é uma linha lógica, que não tem erro aqui na hora de definir o comando, então, ok. Ó, se eu tá vendo que eu não fechei aqui? Não fechei? Sim. Então, já é um problema na hora de eu informar aqui, né, de eu citar a forma correta da minha função. Ela precisa, assim como o programa precisa abrir e fechar aqui, a função inicial precisa abrir e fechar aqui, essa função precisa abrir e fechar aqui, ok? Ok. Então, beleza. Então, vamos para mais ações, né? Vamos continuar nosso estudo. Nós vamos criar agora, vamos voltar lá para aquela primeira aula e vamos analisar isso aqui. Deixa eu ver se a gente precisa voltar para a primeira aula. Ele está falando aqui de comentários, mas eu vou deixar isso um próximo passo, tá? Tá. Esse aqui é interessante estudar. Por exemplo, eu vou até copiar isso aqui, ó, para te explicar. Um detalhe. Eu posso salvar isso aqui na minha máquina, tá? Criei esse programa, eu salvo ele. Programa 1, programa 2. E vou salvando, tá? Mas aqui na nossa aula eu vou modificando, tá? Uhum. Vou copiar aquilo que tem ali. Beleza. Aqui ele está mostrando que eu posso mostrar um valor com uma vírgula. O que é essa vírgula? Eu vou
a gente chama de concatenar, juntar essa informação, que é um valor, tá? De cadeia, ou seja, um texto, tá vendo? Ele, sempre que é entre aspas, a gente viu isso na primeira aula. Vamos voltar lá? Achar aqui onde a gente estudou isso. Aqui. Viu que uma cadeia, um texto que tem mais de um caractere, eu coloco entre aspas? Sim. Beleza? Foi por esse motivo que eu tive que colocar aqui entre aspas, porque aqui tem só um caractere? Não, são vários, né? Não. Até o espaço vazio é contado como caractere. Beleza? Tá. Então, até aqui, eu tenho o quê? Texto. E depois do vírgula, eu tenho o quê? Valores, olha aqui, ó. Inteiros, numéricos, né? 10 menos 3, um valor negativo também é inteiro, né? Beleza. O que você acha que vai imprimir na tela agora? Que vai imprimir. Bom, tá dentro do esquema. Eu creio que o resultado vai aparecer. Sim. O 10 mais o 5. Beleza. O 10 e o 5. Deixa eu... para não te confundir, tá? Eu vou explicar certinho sobre isso aqui, ó. Na apostila não chegou. Ele está falando... Vamos pular direto para o tipo de dados aqui. Tá. Eu vou te mostrar certinho e a gente vai entrar nessa parte aqui, tá? Beleza. Então aqui vai mostrar somado mesmo. 10 mais 5. Ah, tá. 15. 15. Mas não preocupa não, nós vamos estudar isso aqui, tá? Resultado. A princípio eu quero te mostrar só isso aqui, ó. A ideia aqui da apostila é te mostrar que eu posso concatenar, ou seja, juntar uma string, tá? Desculpa, uma cadeia com valores inteiros, beleza? Eu posso juntar os dois, mostrar um e o outro, beleza? A ideia, a princípio, é essa. Eu não sou obrigado a mostrar só um valor assim, tá? Cadeia. Eu posso mostrar um valor inteiro, por exemplo. Vou pôr só assim, escreva 10. Processando, ó. Processando. 10. Beleza? O escreva não é só para mostrar valor de cadeia, tá? Palavra. Entendi. Pode mostrar valor inteiro também. A princípio é essa. Entendi. Na verdade, nem seria bom nem ter feito isso aqui ainda. Só o 10 mesmo. Só para te mostrar que eu posso concatenar os dois. Igual eu fiz aqui, ó. Escreva. Escreva não, para não confundir, né? O escreva já tá. Mostre valor. E aí eu tenho que colocar, ó, viu que deu erro? Aí eu coloco a vírgula. Sim. Ó, se eu fizer isso aqui vai dar erro. Ó, não pode. Aí eu coloco a vírgula. Entendi. Aí é possível. Só um pouquinho. Tranquilo. Beleza. Então é isso. Então agora nós vamos pular para esse capítulo aqui, ó. Variáveis. Agora começou a ficar legal aqui a nossa lógica de programação. Lembra que eu falei na aula anterior que eu armazeno dados em memória? Sim. Em algum lugar, né? No espaço da memória, e que eu tenho que definir o tipo de dado que eu quero armazenar na memória. Sim. Se é inteiro, se é cadeia, né? Se é real.
Tá Sim, claro para você? Ou você tá quer que eu claro. fale sobre isso novamente? Eu acho que tá claro para acompanhar até aqui, Beleza. tô conseguindo. Então, eu vou criar. A gente chama esse espaço de memória, tá? Como variável ou constante. Eu vou te explicar a diferença de variável ou constante daqui a pouco. Mas os dois são Tá, dados que a gente armazena em memória, tá? E tá. para a gente armazenar esses dados, a gente precisa definir qual o tipo de dado que eu quero armazenar na memória. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Vou apagar isso. Sempre eu vou apagar e começar do zero, tá? Para não te confundir, Tá. beleza? Então eu quero criar um espaço na memória, tá? Que fique lá armazenado em memória RAM enquanto eu não salvar. E depois que eu salvar, vai estar na memória de armazenamento. Depois que eu salvar aqui, ó, ele vai deixar de estar na memória RAM e vou salvar no meu HD ou no meu cartão de memória. Aí eu vou salvar na memória de armazenamento. Mas por enquanto que eu não salvei na memória de armazenamento, vai estar na memória RAM. Então, vou criar na memória RAM um espaço para me armazenar uma informação. Beleza? Eu Beleza. quero armazenar, por exemplo, uma, vou armazenar, eu quero informação de um sujeito aí, do Gustavo, beleza? A Uhum. idade. Quero armazenar na memória a idade do Gustavo. Eu preciso, Tá. primeiramente, avisar, né? Qual o tipo de informação que eu quero armazenar na memória? Qual o tipo do dado? Se ele é inteiro, se ele é uma cadeia, se é texto, se ele é um caractere, se ele é um valor decimal. Então eu quero armazenar a idade. Qual tipo de dado você acha que é a idade de uma pessoa? O tipo de dado, É, tipo aqui, ó, que a gente estudou. Os tipos de dados. Vamos voltar aqui. tá. Aqui começou byte. Aqui, ó. Bom, 2.4. Uhum. Então, os tipos de dados que eu posso armazenar na memória. Um inteiro. Lembra que a gente falou disso aqui? Sim. Real. Existem outros, tá? Como nós estamos aprendendo, nós vamos partir só com esses aqui, tá? Então, inteiro, real, cadeia, caractere ou lógico. Uma idade de uma pessoa, qual tipo você acha que vai ser? Pelo que você me falou, eu creio que seja cadeia. Porque é Não, um. uma idade de uma pessoa. Você tem quantos anos? Aí eu. Desculpa. 27. 27. Ele é É. o que você acha? Um inteiro, um valor real, cadeia, caractere ou lógico? Olha, pelo que você me falou, dá a entender cadeia ou inteiro. O cadeia são. É, poderia colocar como um valor 27 como texto também, tá? Poderia, Hum, mas eu teria que colocar entre aspas, tá? Mas hum, vamos colocar a idade inteiro, número inteiro, 27. então inteiro. Aham. Inteiro, beleza? Foi muito boa a sua colocação, tá? Isso mostra que você tem um raciocínio lógico legal. Porque poderia ser uma cadeia? Poderia, mas aí sim, posso colocar 27 entre aspas. Aí passa a ser Hum, uma cadeia, beleza? beleza. Se eu não Entendi. colocar entre aspas, aí é inteiro, tá? E se eu colocar assim, ó, vamos definir o tipo aqui, ó, inteiro. Foi boa a sua pergunta, que nós vamos testar algumas situações aqui que pode ocorrer eu. Ó, eu defini uma variável inteiro e agora eu preciso dar o nome da variável. O nome da variável, aqui vamos lá na apostila, onde fala sobre variáveis, que deve ter que os tipos, como que eu posso criar variáveis, ok? Ok.
deve ter aqui, tá? Mas eu vou te falar aqui, tá? Eu vou definir um nome para variável, que é a informação que vai estar armazenada lá, eu sei que ela é inteira. Mas quando eu for buscar essa informação, como é que eu vou saber onde está? Eu tenho que definir um nome, um valor para ela, um nome, né? Eu chamaria de uma chave, o nome dela para me buscar na memória depois. Vamos dar o nome de idade mesmo. Inteiro, idade. Pronto. Isso aqui significa o seguinte, que eu criei na memória um espaço lá na memória chamado idade. Que tipo de dado que vai ser armazenado dela? Um valor tipo inteiro. Certo? Eu criei o espaço, tá? Chamado idade. Tá. Já tem o valor? Ainda não, né? Ainda não. Só criei o espaço. Se eu rodar aqui, ó, vai finalizar o programa. Beleza. Não deu erro. Quer dizer que eu tenho na memória já, ó, tem até aqui, ó. Esse programa aqui mostra que eu criei na memória olha lá, a idade, tá vendo? Sim. Que é do tipo inteiro, certo? Certo. Apareceu alguma coisa na tela? Ainda não. Beleza, então a princípio eu só criei a variável lá na memória. Agora que eu vou definir o valor, eu vou falar, próximo passo, idade, quer dizer, vou lá na memória, que eu já sei que tem esse espaço lá, correto? Que eu criei nessa linha. Então já vamos fazendo aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele... Não vou fazer isso agora não, senão é muita informação. Já tem um espaço lá na memória. Agora eu vou definir um valor para ela. Vou falar que idade igual a 26. Quando eu rodar aqui, ó, já tem a idade, está armazenada na memória e agora tem um valor, é 26. Certo. Beleza? Ó, lembra que eu falei da lógica? Se eu fizer isso aqui, do jeito que eu coloquei a idade antes do que você acha que vai acontecer aqui? Idade igual a 26, inteiro. Acho que não vai acontecer nada aí, Edgar. Vai dar um erro. Vai rodar e você vai ver que dá um erro. A idade não foi declarada. Por que você acha que aconteceu isso aqui? É justamente pela ordem, né? Não tem como você ter a idade igual a 26 antes de informar ali primeiro que isso vai vir, né? Exatamente. Você está entendendo tudo certinho. É aquele que eu falei da escada e da lâmpada. Sim, sim. Eu não posso trocar a lâmpada sem ter pego a escada, né? Sim. Eu não posso trocar a lâmpada nova sem ter pego a antiga. Vai dar um BO, não vai? Como que eu vou definir idade? Você nem está na memória ainda. Eu não criei o espaço na memória ainda para definir o valor dele. Sim. Entendeu? Primeiro eu tenho que criar o espaço na memória e depois eu tenho que definir o valor dele. Entendi. Beleza? Ah, uma dúvida aqui, Edgar. Sim. A criação desse espaço na memória, ela é representada ali pelo inteiro idade ou pelaquela chave que vem ali antes, que é o... Qual? Você fala? Isso aqui? Embaixo de função. Isso. Não, isso aqui significa que dentro dessa primeira função eu estou executando essas ações. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu tenho que fazer tudo, toda a linguagem, eu tenho que partir sempre da primeira função inicial, que é essa. Entendi. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, BO. Tá? Porque não iniciou. Não iniciei ainda, certo? Tá. Da mesma forma, se eu fizer isso antes de iniciar o programa. BO. Nem iniciei o programa, eu já quero criar espaço na memória. Entendeu? Entendi. Aqui, nem criei uma função inicial, então não posso nem iniciar nada.
Só depois que eu criar a primeira função, aí eu posso começar as minhas ações lógicas. Quer dizer, na verdade isso aqui já é lógica, né? Mas eu posso iniciar meus comandos. Se eu rodar aqui agora, até demora mais um pouquinho, porque ele conseguiu... Antes ele nem conseguia processar, agora ele já consegue. Sim. Beleza. Não deu erro. Lá na memória tem um espaço chamado idade, cujo valor dele é 26, porque eu defini aqui. Beleza? Beleza. Certo. Mas por que não apareceu aqui, ó? Só apareceu o programa finalizado e não apareceu a idade. Por que você acha? Tá faltando isso aqui. Eu acho. Agora eu vou escrever na tela. O escrever vai mostrar na tela, certo? Sim. Então, sempre inicia e fecha aqui. E eu coloco aqui, entre parênteses, o que eu quero mostrar na tela, certo? O que eu quero mostrar na tela? Eu quero mostrar a idade igual 26. eu quero mostrar a idade, beleza? Tá. Como que eu mostraria a idade na tela? O que eu deveria colocar aqui para mostrar a idade na tela? O que você deveria colocar? O nome, Edgar? Não, eu quero mostrar a idade de 26 anos. Só para aparecer o 26 ali. Isso, eu quero que apareça o 26 aqui quando eu rodar, porque vai escrever no console aqui, né? Então escreva só idade, eu acho que você vai ter que escrever. Exatamente, idade. Tá. Por que eu não coloco 26 aqui? Porque já está definido. Se eu colocar 26 aqui, eu vou mostrar o que na tela? 26. Vamos lá. Podia ser mais rápido para ficar mais claro. 26. Ele está buscando aqui da variável que está lá na memória? Não, vamos pôr que eu ponho aqui 30. A idade que está armazenada na memória vai ser 30, mas ele está mostrando 26, quer ver? Continua mostrando 26. Sim. Porque eu tenho que escrever na tela o valor que está lá na memória. Ele vai lá na memória, vai lá buscar lá o valor que está armazenado lá para mostrar na tela. Beleza? E ele vai sempre na ordem. É sempre na ordem. Ali no caso. Entendi. Vamos colocar, escreva a idade aqui. Antes de definir o valor da idade. Já deu, só de ficar vermelho aqui, você já sabe que deu pau. Sim. Por quê? Houve uma sequência errada de lógica. Como que eu vou escrever uma idade se ele nem está na memória ainda? Sim. Beleza? Então, depois que eu defino a idade e que eu dou o valor para ela, aí agora eu posso escrever isso aqui na tela. Escrever a idade. Beleza. Aí tá aqui, ó. Vai estar mostrando o que na tela? 30. Se eu colocar aqui 35, ele vai mostrar o quê? A idade que está definindo a memória. 35. Beleza? Eu posso definir valor de variável tanto colocando aqui depois que eu defino, ou eu posso definir diretamente na mesma linha, tá? Se eu colocar idade igual a 35, já defino ela logo assim que eu crio ela, eu já defino o valor. Entendi. Beleza? Beleza. Beleza. Partindo desse princípio, nós já podemos colar esse cara aqui, ó, que eu vou te explicar tudo. Eu vou apagar tudo, tá? E vou copiar. Então, vamos lá. Aumentou bastante aqui. Tá meio fora da... Vou dar um espaço aqui para ficar mais claro para você, ó. Vou até dar um enter aqui.
Beleza. Qual que é a diferença desse exemplo aqui da apostila? Ó, mais ou menos o que nós fizemos. Nós criamos um valor inteiro idade e ele deu idade aqui de 20, beleza? Beleza. Só que aí nós criamos só uma variável do tipo inteiro. Beleza? Ok. Nesse exemplo, ele criou 4 variáveis, uma de cada tipo. Uma real, chamada altura, e ele deu um valor decimal, 1,75. Ele Certo. criou uma cadeia, aí sim, a cadeia eu coloco entre aspas. Beleza? Beleza. E o valor lógico aprovado, tipo, o aluno foi aprovado, ele é verdadeiro ou falso. Só essas duas condições. O valor lógico, ele tem dois valores, né? Variáveis do tipo lógico, ele aceita 2 valores, verdadeiro ou falso. Não tem outro valor. Beleza? Tá. Uhum. Beleza. Ok? Então, se eu rodar isso... e depois ele colocou, escreva o nome, que é isso aqui, Lucas. Lucas tem, vírgula, idade, 20 anos. Ele foi fazendo um depois do outro, põe na vírgula. Lembra que eu te falei? Ó? Você põe a vírgula e aí você põe o valor. Nome vai aparecer Lucas, vírgula, tem tantos anos. Lucas tem. Aí ele vai complementando aqui. Vai complementando, sempre buscando o valor das variáveis. Ok? Vamos Ok. rodar? Deu erro, alguma coisa que faltou. Tá, eu fechei aqui, ó, tá vendo? Ó? Faltou fechar o programa, ó. Isso aqui. É legal que quando você clica aqui, ó, ele mostra onde que começou, tá vendo? A qual ela tá relacionada ali. Sim. Ficou colorido. Você põe aqui, ó, começou ali. Aí vai pro programa lá em cima. Isso. Se eu coloco aqui, ele começou aqui. Beleza? Isso ajuda a não errar, tá? Entendi. Por isso que quando você clica no parêntese, o do lado também acende ali. Isso, ele fica falando, ele já avisa, tá faltando. Entendeu? Ó, você quer ver eu clicar aqui? Vamos lá pro final. Olha lá. Beleza? Mas quem faz isso, tá? É o programa Portugal Studio. Tem programa que tem esse recurso, tem uns que não tem. Na verdade, isso aqui eu poderia criar até no bloco de notas, entendeu? É texto isso aqui, beleza? Mas o programa aqui, ele facilita para ajudar a gente a saber onde começou, tá? Alguns programas fazem, outros não. Esse aqui faz. Tá? Então vamos rodar aqui. Lucas tem 20 anos, foi o que pediu aqui. O que o escreva mostrou na tela. Beleza? Beleza. Então, beleza. Agora vamos a tipos de variáveis, assim. Como a gente cria as variáveis. Por exemplo, eu criei aqui idade. É um valor aceitável. Tá? E não pode ter espaço. Por exemplo, idade, por exemplo, do aluno. Tá vendo esse espaço? Sim. Não pode existir. Tá bom? Tá. Você pode colocar um underline, algum símbolo, mas que fique apenas um caractere, beleza? É tipo assim. Isso pro inteiro, né? Sem espaço, né? Viu que agora, se eu rodar agora, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai aparecer esse underline aí também. Vamos rodar? Vamos. Deu erro. Deu Esse é um exercício. Eu quero que você desculpe por que deu erro depois que eu mudei aqui o valor. Pôs o underline. Porque o inteiro é só pra... Não, mas... Deixa eu ver. Lucas. Porque o inteiro... Não sei por que não, Edmilson. É porque é o seguinte, aqui eu tô dando valor para variabilidade, certo? É igual a 20. Sim. Você tem a variabilidade? Tem, ela tá aí. Aonde? O 20, não é?
Não. A variável idade existe? Não, o que existe é o inteiro, né? Não, inteiro é o tipo do dado. O nome da variável idade existe? Ah, você ainda não criou ela. Não criei. Hum, O que eu criei? não sei, Edgar. Você criou uma variável chamada idade do aluno. Não Ah, é mais idade. Ah, idade. é verdade, entendi. Você mudou a variável. Eu mudei o Entendi. nome dela, então quer dizer idade não existe mais. Certo? E por isso que ficou ali de vermelho ali embaixo. Existe idade do aluno. Aqui também, ó. Hum, Beleza? beleza, entendi. Você não pode dar valor numa variável que você não criou ela. Resumo, Entendi. tá? Essa regra aí, Essa é uma regra. Vai dar erro, entendi. na verdade, tá? Supor que idade T. Existe idade R? Não, existe idade. Uh-uh. Beleza? Então, eu posso criar variável assim. A outra informação importante. Idade, eu já falei que é inteiro. Beleza? Eu Sim. não posso falar que idade é igual a Edgar. Certo. Não. Por que eu não posso? Porque você já falou que a idade é um inteiro e não uma Exatamente. Eu não posso colocar cadeia. um valor de idade inteiro e colocar definir que é inteiro e colocar um valor de cadeia. Entendi. Beleza? Beleza. Então, se eu definir que é inteiro, eu tenho que colocar um inteiro. Se eu definir que é real, eu tenho que colocar um Real. valor decimal. Tá? Se eu colocar vai aceitar? Para valor real? Não, porque não é decimal. Aqui ficou vermelhinho, tá vendo? Não ficou verde, Sim. tá vendo? É porque 1 é a mesma coisa de 1.00. Não é isso? Sim. Mas não pode, né? 1 é um decimal. Né? Ele ficou amarelo, ele só deu um aviso, tá vendo? Entendi. Olha lá, Mas não vai assim, dar erro. vai ser automaticamente convertido de inteiro para real. Não é que vai dar erro, mas ele vai ser convertido para 1.00. Ele vai ser entendido dessa forma. Ele entende que como você definiu que ele é real, é um decimal, então 1 também é decimal. 1 é isso aqui, ó. 1.00. Sim. Mesma entendi. coisa. Mas para não confundir, vamos pôr 1.45. Beleza? Beleza. O que é uma variável, Gustavo? Uma variável, eu não sei o termo técnico, mas variável é isso aí, né? O inteiro, o real, cadeia, Não, lógico. esses são os tipos, né? Os tipos tipos. variável, inteiro, real. A pergunta não é quais são os tipos, a pergunta é o que é uma variável. Tá na apostila, eu vou trazer só para verificar se você entendeu. O que é uma variável? Não, se separar dos tipos da explicação, eu não sei te explicar, não. O que é uma variável? Tá bom. Variável, tá? É um espaço que eu crio na memória do computador, memória RAM ou memória permanente. É um espaço que eu armazeno, que eu crio lá para armazenar um valor. Entendi. E trabalhar com ele depois. Entendi. Tá? Então, isso aqui não tem valor ainda, mas já está lá na memória. Não defini valor, mas eu já criei variável lá na memória. Então, isso aqui é uma variável. Idade é uma variável. É um valor que eu criei na memória. Beleza? A altura também está criada lá na memória, nome na memória, aprovado na memória. Agora, eu estou definindo os valores das variáveis que eu criei lá na memória. Nessa parte aqui, eu estou definindo os valores. Sim. E aqui, eu estou só mostrando os valores que foram armazenados na memória, com escreva. Entendi. Beleza? Beleza. Com isso, a gente define a nossa aula sobre variáveis. Bem explicadinho, com prática, diferente, né, do que simplesmente definir o que é uma variável e, né, alguns minutos aí de explicações e de prática de variáveis. Na próxima aula, nós vamos dar sequência
Tá? Mas espero que o entendimento aqui da variável, lembrando que o ideal é sempre assistir na sequência, ok? Ok. Então, Edgar, sim, só uma dúvida aqui, professor. Esses aqui são os únicos tipos de variáveis existentes ou existem outros? existem outros, tá? Nós vamos estudar só esse, porque a ideia aqui é você entender sobre alguns tipos. É lógico, quanto você vai avançando nas linguagens, tá? Nós vamos, e até nesse curso mesmo, tá? Vão aparecer outras. Mas a princípio, tá? Vamos devagar, vamos falar assim, né? Vamos conhecer essas primeiro, para você entender o que é variável, a ideia inicial, tá? Aprender o que é uma variável. E aí a gente vai evoluindo, ok? Ok. Então é isso. Finalizamos a nossa aula sobre variáveis. Nas próximas aulas a gente dá continuidade. Curta, compartilhem o nosso vídeo. Veja aí no início. No final agora também eu vou colocar um card aí dessas outras aulas. E futuras e anterior, sempre a anterior e a anterior, para ir navegando aí na sequência de aulas, ok? Muito obrigado, curta e compartilhe os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima.